meu irmão, olá, minha irmã, como estão todos? Graça e paz a todos vocês. É o pastor Genildo, da Igreja Filhos da Promessa, mais uma vez aqui para nosso contato. Já está ficando costumeiro, né? Eu estou gostando muito de ter esse contato com vocês. Creio e espero que vocês também estejam gostando dos nossos vídeos. Queria também dizer para vocês que todos têm liberdade para fazer os seus comentários, até mesmo fazer perguntas. Acaba que demora um pouquinho para a gente responder aqui no vídeo, porque os vídeos são gravados, vai demorar um pouquinho para a gente atender o seu questionamento, a sua pergunta, sua dúvida, mas eu prometo a vocês que vou atender, ok? Então, façam isso. Fica à vontade para criticar, crítica pejorativa, crítica construtiva. Eu estou preparado, tá bom? E nós trouxemos aqui hoje, nós vamos fazer, eu gosto muito de pequenas séries de assuntos, né? Eu creio que isso acaba que ajuda mais também a vocês todos. E nós hoje vamos começar a falar sobre o seguinte assunto: os ensinamentos de Jesus por trás dos milagres. Os ensinamentos de Jesus por trás dos milagres. Nós vamos gravar 5 vídeos sobre esse assunto. Então, os ensinamentos de Jesus atrás dos milagres, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5. Então, porque todos os milagres que o Senhor Jesus operava, ele sempre tinha, no bojo daqueles milagres, tinha ensinamentos. Então, o milagre não era apenas pelo milagre, já seria muita coisa, né? Já seria realmente uma coisa maravilhosa, tremenda. Mas Jesus sempre aproveitava os milagres para ensinar. Então nós vamos fazer, repito, 5 vídeos a respeito dos ensinamentos atrás dos milagres, ok? Eu quero começar então, e os vídeos não vão ser muito longos para não ficar enjoativo. Você sabe que eu sei que todo mundo hoje corre para lá, corre para cá, é uma correria muito grande. Então nós estamos fazendo questão que os nossos vídeos não sejam muito longos. E hoje eu quero começar baseado na primeira multiplicação dos pães, que está em Mateus capítulo 14. Está em outros evangelhos também, mas eu escolhi Mateus. Mateus capítulo 14 e o versículo 13 em diante. Mateus 14, verso 13, que diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão por ela, curou os enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então, ele lhes disse: Não temos aqui. Eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Como quem queria dizer: aqui tem uma multidão de mais de 10.000 pessoas. O que é isso, né? 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Então, meus queridos, aqui a gente tem uma série de ensinamento além do milagre em si.
Você vê que primeiro Jesus sentiu pena, compaixão, misericórdia da multidão que estava com ele há horas, né? Chegado a tardezinha, os discípulos falaram para Jesus: Senhor, despede o povo, porque já é tarde, tem muita gente aqui, com certeza estão com fome, despede eles para que eles possam ir à aldeia para comprar comida. E Jesus disse: não é mister, eu já tenho explicado para os nossos irmãos, sobretudo na nossa igreja, sobre essa questão da palavra mister. Essa é uma palavra que não era usada só para um sentido. A palavra mister, ela dependendo do contexto, mister quer dizer é necessário, é preciso. Certo? Aqui nesse contexto, o que Jesus estava dizendo, olha, não é bom a gente despedir, não é justo a gente despedir o povo, afinal eles estão aqui por minha causa. Eles estão aqui para ouvir a minha palavra, estão aqui para receber os milagres, para ouvir ensinamentos. Então, querendo ou não, né, eu sou aqui o anfitrião desse povo todo. E não é educado, não é elegante, não é bom despedi-los com fome. Então, aí Jesus disse para eles assim: dai vocês comida para eles. Agora, evidente que do ponto de vista prático, inclusive o outro evangelista, falando sobre esse mesmo assunto, disse: mas Senhor, se nós comprássemos 200 dinheiro de pão, ainda não seria o bastante para saciar tanta gente. Quer dizer, do ponto de vista humano, era impossível. Impossível. No final do texto aqui, diz que comeram aqueles pães e aqueles peixinhos 5.000 homens aproximadamente, fora mulheres e crianças. Então, seguramente, havia ali mais de 10.000 pessoas folgado. Então, mesmo que se fosse, eu estou falando aqui de uma cidade, a cidade de Cascavel, que tem sei lá quantas panificadoras, mas eu penso que se eu saísse daqui e fosse nas panificadoras todas de Cascavel e dissesse: olha, eu preciso de 10.000 pães, obviamente que eu não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir ir embora. Cascavel deve ter, sei lá, 100 padarias, 200 padarias, é uma cidade de 350.000 habitantes, mais ou menos, né? Então, deve ter aí umas 100 panificadoras ou mais, talvez tenha mais, mas mesmo assim, se eu quisesse conseguir 10.000 pães, assim de sopetão, com certeza eu não iria conseguir. Então, do ponto de vista humano, era impossível que os discípulos dessem comida para aquele povo todo. Mas é claro que o Senhor Jesus, ele já sabia o que ele ia fazer, né? Então, por isso que ele falou: dai vocês comida para eles, né? Então, os discípulos falaram: a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos, como quem queria dizer: o que é isso? Aliás, lá no Evangelho de Marcos está escrito: mas o que é isso para tanta gente, né? Mas Jesus pediu que o povo se sentasse e abençoou aqueles pães e aqueles peixinhos e distribuiu para os discípulos. E os discípulos distribuíram para a multidão. Aqui, meus amados, a gente tem vários ensinamentos, mas o nosso vídeo não vai ser um vídeo muito comprido para não ficar enjoativo. Queria falar de 2 ensinamentos importantes. O primeiro é que nós, humanos, temos uma mania de, mesmo nós evangélicos, a gente nunca pensa no milagre. Você nunca pensa que o nosso Deus é o Deus do impossível. Sempre nós estamos pensando do ponto de vista humano, do ponto de vista prático, né? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que eu posso? Será que eu não posso? Não é assim. Então a gente, mesmo sendo crente em Jesus, a gente sempre, de pronto, a gente não pensa no milagre. Não é verdade? E então, os discípulos achavam, e de fato era, do ponto de vista humano, era impossível
que se alimentasse ali 10 mil pessoas. Mas o Senhor Jesus, que sabia o que iria fazer, estava o tempo todo tranquilo, sossegado. E você sabe, irmãos, Jesus, ele gostaria que você e eu fôssemos também tão tranquilos quanto ele, confiando nele. Você sabe que o apóstolo Pedro diz uma palavra forte, dizendo o seguinte, que é para nós lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então veja, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas na maioria das vezes a gente não faz isso. Na maioria das vezes a gente fica preocupado, fica nervoso, nervosa, tentando resolver por nós mesmos, né? Mas, então, moral da história, Jesus, ele gostaria, ele queria, ele quer que eu e você descansemos nele, que eu e você confiemos nele quando estivermos diante de um problema insolúvel. Ora, eu costumo sempre dizer na nossa igreja que a nossa preocupação, a nossa ansiedade não vai resolver nada mesmo, né? Então, a segunda coisa importante que eu queria falar aqui brevemente para vocês, a moral dos nossos vídeos aí vai ser 5 vídeos sobre os ensinamentos por trás do milagre, né? Que também Jesus queria que os discípulos entendessem. Isso aconteceu com a própria Maria em São João capítulo 2. Este milagre não está aqui nos nossos 5 vídeos que eu vou fazer, mas vocês conhecem. Quando Jesus aparentemente foi rude com a Maria, quando ele disse lá em São João capítulo 2, na transformação da água em vinho, ele disse: "Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora." Ou seja, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Ninguém aqui pode fazer aquilo que está para acontecer. Então, se não pode, fiquem tranquilos, fiquem sossegados. Eu sei o que eu estou fazendo, né? Então, quando Jesus falou para os discípulos que era para que eles não despedissem o povo, que era para que eles mesmos dessem comida para o povo, Jesus queria que eles entendessem o seguinte: isto que eu vou fazer cabe somente a mim. Vocês não poderão, vocês estão diante de um problema impossível. Vocês não poderão resolver. Então, o que vocês têm que fazer? Deixa comigo que eu vou resolver. Entende, minha irmã, meu irmão? Então, quando você estiver diante de um problema, diante de uma doença, diante de um enrosco qualquer que para você é impossível, então, o que você vai fazer? Ore a Deus, fala com Ele. Olha, Senhor, eu estou aqui que nem a festa de Caná da Galileia. E eu estou aqui que nem os discípulos lá, diante de 10 mil pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. E eu estou de mãos atadas, mas eu creio que o Senhor é o mesmo Deus que operou na vida deles. Entende? Então, que nós possamos fazer assim. Ok, minha irmã e meu irmão? Maravilhoso e eterno Deus. De uma maneira breve, eu fiz uma promessa aqui para os irmãos que vamos gravar 5 vídeos que vamos falar sobre os ensinamentos por trás dos milagres. E eu oro neste momento, Pai querido, para que a minha irmã e o meu irmão descanse no Senhor na hora da luta, na hora das dificuldades, na hora dos problemas, na hora da situação insolúvel para nós humanos, que a gente possa aprender a confiar no Senhor. Eu sei que oro por pessoas que estão passando por situações assim, passando por dificuldade. Visita este meu irmão agora, esta minha irmã, e abençoa ele com a bênção da fé, com a bênção do ânimo, com a bênção da certeza de que o Senhor está aí com eles, que o Senhor vai fazer aquilo que eles não podem fazer. Abençoa, desperta o teu povo, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus.
Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Queridos, tendo terminado este primeiro vídeo sobre os ensinamentos de Jesus por trás dos milagres, eu te peço o seguinte: que você compartilhe com todos aqueles que você pode compartilhar. Seus familiares, seus colegas, nos seus grupos, onde você puder. Fala pessoalmente com alguém. Você já sabia que o pastor Genildo agora está no YouTube? Que o pastor Genildo está gravando vídeos? Que os vídeos estão sendo uma bênção? Seja você, meu irmão, seja você, minha irmã, um instrumento de Deus para anunciar os nossos vídeos. Tá ok? Compartilhe, adiciona o sininho para que você receba os nossos vídeos automaticamente. Tá ok? Façam isso para a glória de Deus e se inscreva se você ainda não é inscrito. Se inscreva no nosso canal, não te custa nada e isso vai nos ajudar e muito diante do YouTube. Tá ok? Deus abençoe. Forte abraço e até a próxima, na paz do Senhor. Amém e graças a Deus.